Sim, continue. Recording Espero has que started. conte corretamente o Budins. Bom, pessoal, boa noite aí para todos. Esse daqui vai ser o curso Python para quem sabe Python. Mas me apresentando, apesar de todos os que estão online agora já me conhecerem, meu nome é Renzo Nutitelli. Estão aí meus endereços de Twitter, blog e Facebook. Procurem por Renzo Nutitelli. E com esse nome esquisito aí, com certeza vocês vão me encontrar. Tem também o meu celular, caso vocês tenham algum problema, pode me mandar mensagem aí. Se for urgente, me liga mesmo, tá? Porque eu leio mais e-mail do que o WhatsApp. As notificações do meu WhatsApp ficam desligadas para eu conseguir viver, tá certo? Então eu respondo mais rápido no e-mail do que no celular, tá? Bom, esse daqui vai ser o curso... Nossa, na verdade era para ter aqui o Python para quem sabe Python. E antes de começar o curso propriamente dito, eu gostaria de abordar dois assuntos. O primeiro é o seguinte: nesse curso nós vamos abordar coisas bem avançadas do Python. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: não se desesperem se tiver algo que vocês não entendam, tá certo? Como eu estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu vi essa aula com o Luciano umas 2 vezes, e toda vez que eu vou dar esse curso, eu revejo de novo alguns conceitos, porque existem conceitos aqui bem pesados. Então a ideia é que você vai ter uma noção de da onde vem algumas coisas, em frameworks importantes, como o Django. A gente vai ver uma parte de descriptors, que é bem barra pesada, programação concorrente, e hoje que a gente vai começar com a parte de programação funcional, e a priori esses assuntos são bem barra pesada. Então não se assustem, tanto é que tem gente da outra turma que está voltando aqui para ver de novo, naquela nossa cláusula do site, que você pode ver o curso quantas vezes você quiser em turmas futuras. Então não se assustem com isso, esse é meu primeiro ponto. Beleza? Meu segundo ponto é que, antes de começar o curso propriamente dito, você vai poder acessar todo o código que a gente fizer aqui no GitHub/RenzoN, Python para quem sabe. Acho que eu coloquei um P lá, deixa eu ver se é isso. Nossa, eu colei aqui na realidade. Aqui, ó. Python para quem sabe Python. Tá certo? E, obviamente, que quem fez o módulo anterior não vai ter problemas para identificar algumas coisas, para investigar como instalar esse cara, tá? O Thiago tinha colocado aqui para mim o link. Obrigado, Thiago. Então, quem fez o módulo anterior não vai ter problema para instalar, mas eu vou fazer aqui rapidamente. Eu já tinha instalado, mas eu falei, putz, deixa eu fazer de novo para ficar gravado no primeiro vídeo, para a gente não ter problema com instalação. Até porque eu não vou explicar a fundo, né? A priori, se você está fazendo também o curso Python para quem sabe Python, é porque você já está avançado aí, né? Porque você já sabe, e provavelmente isso aqui que eu estou falando, você deveria já saber, né? Então, deixa eu abrir esse aqui para pegar o link do nosso repositório. E aí vai ser o seguinte, então. Eu estou aqui no meu PyCharm, eu utilizo o SDE, você pode utilizar o editor que você quiser para acompanhar o curso. Como é que eu faço? Eu já tenho o repositório, então eu vou vir em checkout from version control, git. Vou colocar o endereço do repositório. Deixa eu copiar ele aqui. Eu vou colocar aqui no repositório. Vou dar um clone. Ele vai clonar o meu projeto de lá, já clonou, peço que abra em outro diretório. E aí, o projeto eu estou rodando na última versão do Python, que nesse momento em que nós estamos gravando esse vídeo, é a versão 3.6.1. Tá? Se você verificar, no meu PyEnv aqui, a versão global minha é a 3.6.1. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um ambiente virtual aqui, porque tem um requirements, e o requirements é justamente o framework de teste PyTest. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Vou rodar aqui o Python -m venv para criar um virtual env na pasta venv. Então, vou ativar aqui esse cara. Source venv bin activate. Só para conferir, Python, tá lá, ó, 6.1 instalado. Só que aí eu tenho que indicar, e vou instalar o requirements, né? pip install -r requirements, para ele instalar o PyTest lá. Feito isso, eu tenho que vir aqui no settings do PyCharm para informar para ele qual que é o interpretador que eu estou usando. Isso é uma coisa que até o PyCharm faz também, olha, ele está pedindo para instalar o requirements, porque ele já viu o que tem aqui. Mas quando você não setou o interpretador para o virtual env do projeto, aí ele vai instalar no teu global. Então eu não quero que ele faça isso. Eu vou vir aqui em PyCharm, é no Preference ou é na verdade no Settings. Eu sempre fico na dúvida em qual dos dois, porque um é o do projeto e um é o global. Eu vou tentar aqui mesmo no Default Settings. Olha lá, tá um intérprete inválido. Como eu criei um ambiente virtual, eu vou vir aqui no Add, Local. Clico nessa pastinha aqui para ele me levar até o diretório do projeto. Aí vem aqui no venv. Por que ele me tirou daqui? Vem aqui no venv, bin. Se for lá no Windows, essa pasta não é bin, ela é scripts, se eu não me engano. É, scripts. Lá você vai clicar no executor do Python. Aqui eu vou clicar nesse link simbólico do Python. Olha lá, o PyTest já está aqui para mim, que foi o que eu instalei, que estava no Requirements. Então, ok, beleza. Para testar se as coisas estão funcionando, você pode fazer duas coisas. Outra coisa, para configurar o PyCharm para rodar com o PyTest, você tem que informar isso. E isso fica lá no Python Integrated Tools. Então, se você colocar aqui integra, ele já me leva lá, em Python Integrated Tools. O default test runner é o unit test. Eu vou trocar para o PyTest, porque é o framework que a gente vai utilizar. Acho que ele ainda não deu um refresh no interpretador para saber que não dá, que deveria dar para ele rodar isso aqui, né? Para testar, eu tenho um exercício que eu vou passar para vocês depois. Você pode rodar o PyTest aqui nesse exercício. E o PyCharm ainda não se ligou qual é o venv. Talvez eu vou ter que fazer um teorema de Brigades aqui de desligar e ligar, só para ele se ligar que o PyTest já está instalado nesse ambiente virtual. Mas parece que eu comi bola. E por alguma razão ele não voltou para o 3.5. Que muito louco. Vamos lá de novo. Python backend Python, venv, bin, Python, ok. Apply. Então, ok de novo. E aí ele está, espero que agora sim, identificando ali. Bom, a outra maneira, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para a página que vocês podem ver. Aqui fiz pelo PyCharm Preference. Porque um é global, tipo, você seta e ele vale para todos os seus projetos novos que você for criar. E um outro é só para esse projeto. Eu sempre fico na dúvida quem é quem ali. Tá? Deixa eu ver se agora foi. PyTest em teste. Ele conseguiu rodar e deu erro porque tem que dar erro mesmo. Tá? Mas viu que ele tentou rodar aqui, mas ele tem que dar erro porque nesse teste tem várias coisas que não existem ainda. Em particular dos imports, porque vocês que vão ter que criar, fazer esse teste passar. Se você está no terminal, você, na verdade, eu queria que ele tivesse... Depois que você setou a primeira vez o virtual env, eu vou sair e voltar, até para mostrar. Aí quando você entra no terminal, ele já ativa para você o virtual env automaticamente.
E essa é a razão, inclusive, de eu não utilizar... era só precisava abrir e fechar o terminal? Obrigado, Thiago. Então, o Thiago aqui avisou que é só abrir e fechar o terminal. Então, é parcialmente o teorema de Bill Gates, né? E aí você pode rodar um PyTest só, ou py.test, tanto faz. Ele vai rodar nesse diretório, ou era para rodar. Py.test, nesse diretório aqui. Py.test, nesse diretório aqui, era para ele encontrar aquele item. Acho que ele não gostou porque não está dentro da pasta testes. Talvez seja. Mas enfim. Então a gente roda na marra py.test, exercício, Flask, que é a página onde o pacote onde ele está, teste, e beleza. Esse erro está dando porque é o erro que você tem que consertar, certo? E assim você roda os testes. Então, em 13 minutos, uma recapitulação a jato de coisas que a gente viu no curso anterior, mas que nem todos vocês participaram. Beleza? Alguma dúvida sobre esse projeto? Espero que vocês já estejam, já estão craques nisso, né? Porque o Thiago já tá até me dando aqui uns caminhos melhores. Só abrir e fechar o terminal. Espero que essa fique aí no meu HD. Beleza? E o Matheus conseguiu aqui pelo Preference também. Tranquilo? Bom, gente. Então, agora indo pro curso propriamente dito. Eu não sei se isso vai levar só o dia de hoje. Talvez a gente tenha que continuar na próxima aula da quinta-feira também. Mas hoje a gente vai aprofundar no assunto funções e funções como objetos. A gente já chegou a ver um pouco disso em cursos anteriores, mas agora a gente vai bem profundo nesse assunto aqui para a gente ver como que as funções aí são cidadãos de primeira classe na linguagem Python. Tá? Por que voltou? Então, o roteirinho do que a gente vai ver? Vamos ver o que são objetos de primeira classe, da onde que vem esse termo, como e por quê. Vamos falar sobre objetos invocáveis, são objetos que se comportam como funções, os chamados invocáveis, ou os chamáveis, você pode também chamá-los assim. Vamos ver que as funções possuem atributos. Uma vez que eles são objetos, eles possuem atributos quaisquer, inclusive, como são objetos de Python, são objetos dinâmicos. Lembrando que objetos dinâmicos são aqueles que permitem a você criar atributos em tempo de execução. As funções permitem tudo que um objeto permite, a gente vai ver isso. Vamos ver brevemente as anotações, que foi uma novidade no Python 3, mas que causou um rebuliço danado, porque a turma pensou que pode ser que Python viraria tipado, e aí a gente vai esclarecer essas dúvidas. Vamos ver os decorators. Nós já chegamos a ver em outro curso como os decorators funcionam, mas nós não chegamos a fazer os nossos decorators. Então, durante esse curso, nós vamos fazer os nossos decorators. Então, vamos aprender direitinho como é que isso daí funciona, inclusive ver alguns outros decorators. E para finalizar o papo, nós falaremos de closures. Para quem já trabalhou com linguagem funcional, sabe que esse conceito é fundamental para você ter uma função como um cidadão de primeira classe. Beleza? Então esse é o roteirinho que a gente vai ver. Então, começando pelo primeiro tópico, objetos de primeira classe, né? Então, um pouco da terminologia, da onde que vem isso, né? Então, o termo vem do inglês, ali da terceira linha, aqui, ó, o First Class Citizen, onde isso era aplicado, na realidade, mais para a sociologia, né? Para definir sociedades em que existiam cidadãos de primeira classe e de segunda classe. Qual que é a diferença, né? Um cidadão de primeira classe, ele é um cidadão que goza de todos os direitos, que possui todos os direitos previstos aí na legislação em si, né? Não tem a ele negado nenhum direito. Enquanto os cidadãos que não são de primeira classe,
eles possuem alguns direitos negados. Então, por exemplo, na atualidade, existe de certa forma isso aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, a população carcerária não vota. Então, eles não têm o direito de votar, e assim como não tem também o direito de ir e vir. Então, acaba que eles acabam sendo relegados a cidadãos de primeira classe, ou na antiguidade você tinha lá os escravos, que não podiam votar e não tinham muitos direitos, né? Às vezes não tinham direito nem sobre a própria vida em si. Então é nesse sentido que então, o cidadão de primeira classe é aquele que goza plenamente de todos os seus direitos. Então, da mesma forma, o termo foi absorvido pela comunidade de TI para informar como que os elementos se relacionam, como que os elementos se comportam dentro da linguagem. Então, um objeto de primeira classe, né, uma linguagem na qual o objeto é de primeira classe, os objetos podem fazer qualquer coisa na linguagem, todos os objetos têm características em comum. Então, você vê que o Python, a gente já viu aqui várias coisas que a gente consegue, o módulo é um objeto, o pacote é um objeto, então em Python, tudo e absolutamente tudo é um objeto. Então, é uma linguagem bem orientada a objetos. Né? Agora você vai ter linguagens que de repente o objeto fica relegado a uma segunda instância, o objeto não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, na linguagem Visual Basic no início, você não podia criar os seus próprios objetos, você só podia utilizar os objetos que já estavam inclusos na linguagem. Então, nesse caso, o objeto lá não é um cidadão de primeira classe porque você não consegue criar os seus objetos. Ou seja, a linguagem em si te expõe um elemento e que você não pode criar esse elemento como a linguagem faz. Então lá o objeto não é um cidadão de primeira classe. E o que você pode fazer com objetos? Você pode fazer várias coisas. Me digam aí, o que a gente pode fazer com objetos? O que é comum nós fazermos com objetos? Vamos ver aí como é que tá. Da outra vez eu testei o conhecimento de OO de vocês, da maioria de vocês que fizeram, deixa eu ver. Acho que nesse curso aqui só tem um que não fez o anterior, que é o Cauê, mas o Cauê não está aqui. Então, Tiago, né, possui métodos, então eu posso executar métodos. Os métodos costumam manipular os chamados atributos de dados, né, que às vezes a gente chama lembrando lá do início, lá do Python Birds, né, tudo nos objetos são atributos, os seus métodos e os seus atributos de dados, que às vezes a turma chama também de campos, né? Então você pode alterar campos, você pode reutilizar objeto, você pode fazer atribuição com objeto, você pode receber objeto como parâmetros de funções, você pode retornar objetos como resultado de funções. Então essas são as operações comuns, né? Nós poderíamos definir aqui como esses sendo os direitos dos objetos, certo? Então, a ideia de uma função de primeira classe é que tudo que você faz com um objeto, sendo um objeto de primeira classe, você também consegue fazer com uma função. E apesar de isso ser simples, para quem nunca viu programação funcional, isso explode a mente, tá? Você pensar que tudo que você faz com um objeto, você pode também fazer com uma função. Alguém de vocês me diria aí o que você faz com objeto que você não está acostumado a fazer com função no dia a dia? Principalmente se tiver alguém aí que não está acostumado com programação funcional. Já vou até passando aqui para o outro slide. O que a gente faz com objeto que vocês, a priori, não estão acostumados a fazer no dia a dia? Dessas operações aí que a gente já falou. Alguém? Guardar atributos por muito tempo. Ou seria fazer atribuição? É isso que você quis dizer, João? Então, uma coisa que eu também não estava acostumado quando eu vim do Java, apesar que agora o Java virou um pouco funcional, agora não dá mais para usar o Java como contra-exemplo.
né? Então, uma coisa que eu não estava acostumado a fazer é utilizar a função e fazer atribuição com função. E a gente vai fazer isso durante a aula de hoje e demora um tempo para você se acostumar. Mas se você se lembrar toda vez que a função é um objeto, que é justamente essa afirmação que está aqui, lembrar que função são objetos como outros quaisquer, te ajuda a entender toda uma gama de problemas que a gente vai abordar durante esse curso e também no seu dia a dia. Tá? Então, o que a gente faz com o objeto, com todos os outros objetos? A gente pode manipular funções. Nós faremos isso. Então, significa que você pode criar função em tempo de execução, porque a gente faz isso com objetos, certo? A gente utiliza a classe e consegue criar objetos em tempo de execução. Da mesma maneira, nós conseguimos fazer isso também com funções. Veremos isso. Fazemos o que o João falou, faremos, inclusive, atribuição com função. Vamos passar função como argumentos para outras funções, as chamadas funções de alta ordem. Podemos armazenar as funções em estrutura de dados. Acho que iremos fazer isso também. Acho que iremos. Né? E uma função pode ser retorno de outra função também. Ou seja, tudo que a gente definiu lá para o objeto, uma vez que função é objeto, e objeto é cidadão de primeira classe, você pode fazer com função. Então, como objeto é um cidadão de primeira classe e a função é objeto, logo você pode inferir que funções são cidadãos de primeira classe no Python. Demonstração. Então já vamos começar a demonstrar. Vamos criar uma função fatorial. Vamos atribuir a uma variável fat. Vamos lá, criar uma função fatorial. Eu vou colocar aqui, vou criar um pacotinho de exemplos, só para não sujar tanto a raiz. Sim, pode colocar no Git. E aí, vamos criar aqui o pacote fatorial. E aí, se vocês quiserem, a gente pode até abordar, relembrando que a gente viu TDD, a gente pode meio que testar aí um pouco de TDD, né? Vamos tentar colocar na prática. Então, def teste fatorial. Então, vamos começar com um simples, né? Acerte que o fatorial de 1 é igual a 1. Ou melhor, eu sempre gosto de colocar o valor esperado no início, porque às vezes o nome da função fica grande. Né? Teste besta, né? Bota para rodar. Deu errado. A gente deu um erro, porque não existe, não está definida a função fatorial. Eu vou criar aqui dentro mesmo, né? Então eu vou receber um número n, rodo o erro vai mudar, obviamente, né? Então ele está falando que é um syntax erro, porque aqui tem que ser igual a igual, então o meu teste estava errado. Agora ele está reclamando porque none não é igual a fatorial, então a primeira coisa que você faz, o mais fácil, é retorna 1 aí. Beleza? Teste fatorial. Bom, eu gostaria de colocar outros asserts aqui. Né? Tipo, colocar o resultado esperado para 2, que é 2. Mas ter 2 asserts dentro do teste não é bom. Fora que eu tenho uma maneira dentro do PyTest de injetar valores. Eu tenho uma maneira de fazer o mesmo teste funcionar com vários valores. Então, eu tenho aqui um resultado esperado para o fatorial e o valor do argumento em si. Então, eu gostaria de colocar aqui pelo menos uns 3 valores. Né? Um para o 3 aqui, que é igual a 6, e um para o 5, que quem faz vestibular lembra sempre que esse é o valor de 120, né? Porque vai ser 4 vezes 6, 24.
vezes 5, 120. Tá? Vocês se lembram como é que eu extraio, em vez de ficar criando esses caras aqui na mão, né, e rodando e tendo vários asserts dentro do código, como é que eu faço para não precisar criar? Porque esses caras aqui é mais a parte de setup do teste. Vocês se lembram do curso anterior? Vou ficar agora parametrais, exatamente aí, Miguel. Então, relembrando aí do decorator, que a gente vai saber como funciona durante esse curso. O decorator está lá em PyTest, vamos importar aqui esse cara. Era para ele importar. PyTest mark. Importou o PyTest. Ponto parametrais. Não era ponto parametrais? Por que você não está dando autocomplete? Eu não sei por que ele não está me dando autocomplete. Parametrize, onde aí eu vou colocar para ele de valor o quê? Vou colocar o esperado, ou n, valor, na verdade vírgula valor, vou colocar só esperado mesmo. Esperado, então eu vou colocar aqui esses argumentos n e esperado, e aqui eu vou fazer o quê? Na verdade eu não me lembro agora se o novo parametrize coloca duas listas. Olha, eu mesmo fiquei na dúvida. Agora se eu coloco duas listas ou coloco uma só, mas vamos tentar aqui uma lista de tupla e vamos ver se ele funciona. Então eu vou colocar aqui para o esperado 1, uma tupla 1,1, apesar que eu acho que agora ele tem uma sintaxe melhor fazer isso. Então eu vou esperar um valor esperado é igual ao fatorial do argumento n. Vamos rodar esse cara aqui para ver se ele funciona para o meu 1 ou se ele vai dar pau. Not found. O que ele não errou? O que ele não encontrou? Value error. Use no argumento esperado. Escrever direito, tem que ser o mesmo nome de argumento que está aqui. Vejam lá, passou. Apesar que eu acho que tinha uma forma melhor de fazer parametrize. PyTest, parametrize. Na verdade, eu não tinha pensado em utilizar o parametrize. Só ver aqui se tem. Mas é com tupla mesmo. Então estava certo. A única coisa é que para ficar bonitinho, ele pulou linha aqui, né? Tipo, para ficar aqui bem os valores aqui definidos do que é o esperado. Então, o 1 funciona, vamos acrescentar um no caso de teste, o 2. Bom, aí já não passa, né? E ele te diz aqui o porquê. Opa, faltou a vírgula aqui. Então aqui ele te diz o porquê, né? Ele não passou para o 2, e a razão que o esperado é 2, mas ele recebeu 1, e a razão está clara aqui em cima, né? Então você poderia começar roubando if n igual a 2, return 2, roda o teste, funcionou, insere mais um caso aqui. O legal do Python também, não tem problema em uma lista você terminar com vírgula, então se você quiser deixar a vírgula aqui, ele não dá erro de sintaxe, tá? É bom quando você quer duplicar código. Em particular, para você duplicar código, Ctrl D no PyCharm. Com Ctrl D você duplica quantas linhas você quiser, tá? E é isso que eu uso sempre. Ok, então 2 para o 3 eu vou esperar 6. Roda o teste. Baby steps total aqui, né? Ainda vou colocar aqui resolver ainda com elif. Return 6. Né? E aí eu começo, vou colocar aqui para finalizar, vou colocar aqui os 5, 120. Eu ainda poderia resolver aqui com elif, mas aí vai estar na hora de generalizar esse cara aqui.
é legal para você ir se acostumando com o problema que está acontecendo. Então, se você olha na definição do fatorial, como é que ele funciona? Se ele for 1, você retorna o 1. Agora, se ele não for, você vai multiplicar o número n e vai calcular o fatorial do número seguinte. Você pode resolver isso recursivamente, ou você pensa, eu tenho que ir de n até 1 fazendo o produto desses caras, concordam? Basicamente é isso que eu estou fazendo se você olhar aqui para cima. Né? Pego 5, 5 vezes... Opa! Se n igual a 5 igual a 120. Por isso que o meu teste não está passando. Né? Então agora está passando. Então vocês concordam que eu posso ir? Posso pegar o 5. Aí com 5 eu vou até eu pego 5. Ainda não é 1. Então eu tenho que continuar calculando. Pego 4. Pego 3. Pego 2. E vou multiplicando até que eu chegue em 1. Certo? Então, como é que eu posso colocar isso aí para funcionar, né? E eu posso até tratar as exceções aqui em cima também, né? O que acontece se você me passar... Ou eu posso colocar até o caso inválido depois, mas eu posso incluir até aqui, né? Se você passa o 0, eu espero 1. E se você passa o menos 1, eu também espero 1. Ou seja, qualquer número aí com 0, eu espero 1. Veja que o meu teste continua passando aqui. Beleza? Então eu posso começar aqui fazendo o quê? Fazendo a exceção, né? Se n é menor ou igual a 1, eu posso já retornar 1. Beleza? Então, resolvi o caso de exceção, ou seja, para qualquer número negativo, resolvi até aqui. Agora falta ali para os casos maiores. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma solução recursiva, ou se você não gosta de nada recursiva, você pode fazer o quê? Para ir variando, ou seja, variando eu utilizo o range, eu posso ir de 1 até o n. Ou se você quiser ir ao contrário, na verdade n, lembrando que ele vai n, mas ele não inclui o n. Né? E ele, na verdade ele já pode começar até de 2 aqui. Então o que eu vou fazer aqui? N mais 1, para ele incluir o n, porque ele tem que incluir o n. For i in range. Concordam? Não tanto, Miguel. Apesar que tem uma relação, sim, que eu diria que nas linguagens que se dizem puramente funcional, e é a crítica que os caras que programam em linguagem funcional fazem ao estilo de programação funcional do Python, é que em uma linguagem funcional, muitas vezes você tem uma característica que ela tem recursão de cauda. Recursão de cauda. Olha, agora eu lembrei. Não lembro se cauda é com U ou é com L. Seria a tradução de tail. Agora eu estou na dúvida. Mas enfim, deve ser... Eu nem sei se tem cauda com... Acho que sim. Cauda com U deve ser igual a rabo de gato. Nesse sentido de cauda. Se não for, me perdoe. Em inglês, se chama Tail Recursion Optimization. Tá? Então, linguagem, vamos dizer, uma das mais famosas e as precursoras, como o Scheme, o Lisp, eles têm essa característica, de tal forma que você não estoura, dependendo da característica da sua recursão, você não estoura a pilha. Se você fizer uma chamada recursiva que chame a mesma função mais de 1000 vezes por padrão no interpretador do Python, ele estoura a sua pilha. Beleza? E aí isso não existe no Python. Se tiver tempo, depois vocês podem até me pedir que eu explico por quê. Então você vai ver que por conta disso, muitas pessoas preferem não utilizar o esquema da recursão dentro do Python. Beleza? Mas excelente pergunta aí.
Eu diria que isso, mas a característica da recursividade em si, ela... e é engraçado, porque sempre você consegue trocar o for por uma recursão, mas às vezes isso é difícil, tá? Mas no Lisp, por exemplo, no livro que é um livro bacana, que eu, inclusive, eu estou no 3º capítulo, que é o SICP, que é Structured Interpretation of Computer Programs. Tem uma hora que é muito bacana porque ele fala que como algumas linguagens não têm recursão de cauda, elas têm um defeito. E para conseguir contornar esse defeito, eles precisam criar algum artifício para conseguir iterar nos elementos. E é por isso que essas linguagens com defeito têm for e têm while. Então no Lisp não existe o for e o while. Você só tem recursão lá. Tá? Mas, enfim, as pessoas conseguem entender melhor as coisas com for até hoje em dia. Acho que por isso que a programação funcional nunca chegou tanto ao mainstream como as outras linguagens procedurais. Exatamente. E quem me recomendou foi o Beraba, que fez a primeira palestra, que é o meu melhor amigo de faculdade, na realidade. Inclusive quem conectou o Henrique com ele fui eu. Beleza? Aquele livro é sinistro, tá? Então tomem cuidado, porque se você achar que essa aula aqui tá profunda, aquele livro é bizarro. Mas enfim, vamos voltar aqui. Tranquilo? Então eu posso ir aqui e o que eu posso fazer? Produto, começo com 1, né? E aí eu vou fazendo o quê? Pego o meu produto, faço vezes ele mesmo com o i. E depois retorno o produto. Concordam com essa solução não procedural? Vamos rodar o teste, né, para ver se está funcionando. Então a resposta é, não sei, né, amigo? Tem o teste aí, roda. Então a coisa funcionou aqui. Beleza? Opa, som. Mas já. Começou cedo o Blue Jeans hoje. Alô, alô. 1, 2, 3. Eu tô achando que é I/O, porque o meu fone é USB. E aí quando eu... Melhorou o som agora? Então, quando eu mudo pro built-in, pro microfone do próprio Mac, aí ele volta a funcionar. Então eu acho que como eu estou fazendo screen share e fazendo gravação, ele vai pembando aí o meu I/O. Tá tranquilo aí agora? Vocês também voltou? Continua. Eu mudei de volta pro microfone USB. Beleza? Bom, mas Renzo, o que tem aí de programação funcional que você falou até agora? Você só enrolou a gente. Né? E aqui eu ainda poderia ainda dar uma generalizada, né? Porque se esse cara aqui for 1, eu já poderia retornar aqui o produto na prática, né? Então, na verdade, eu podia fazer até um teste tirando esse if aqui para ver o que acontece. Ó. E deixando só o n mais 1 para ver o que acontece. Roda o teste para ver se funciona para número negativo e funciona também, porque o range simplesmente ele não entra aqui. Então tá beleza. Funciona mesmo sem o if. Tá? Então eu vou deixar esse código assim mesmo, mas o que é interessante? O interessante é que dá para fazer um def teste acerte teste atribuição de função, já que a gente vai fazer tudo com TDD. Olha só que interessante. Fat igual fatorial. Sem executar. E aí eu vou fazer o seguinte. Só para a gente ter uma ideia. Acerte
120 igual ao FAT de 5. Roda esse teste aqui e ele também passa. Tá? Poderia incluir um acerte aqui do seguinte: acerte FAT is fatorial. Vocês se lembram para que serve o operador is? E o teste continua passando. Vocês se lembram para que serve o is? Alguém? Tá com lag, por isso que vocês não estão me respondendo? Exatamente, verifica se os dois objetos possuem o mesmo ID, ou seja, se são exatamente os mesmos objetos, em termos de identidade, se são os mesmos objetos na memória. Então vejam que eu estou então fazendo a atribuição e conferindo isso. Você poderia conferir isso aqui também, né? def, não vou fazer nada com esse f, porque eu só quero confirmar o que ele faz. Ó, ID de f, veja que eu não estou executando f. Né? G igual a f, ID de g, mesmo ID. E aí tem uma coisa interessante, pergunta o que é g. É uma função que está nesse endereço, que é justamente esse ID aqui. E dá para perguntar qual é o nome de g. Olha qual que é o nome de g, f. Faz sentido, porque quando ele cria o objeto, assim com def, ele pega o nome que você deu para a função para ser o nome. Sacaram? E aí já é mostrando que função é objeto, porque eu estou acessando atributos. Né? Você conseguiria então colocar aqui um teste para isso. Né? Então, fatorial igual a fat da undername. E o teste continua passando. Sacaram, então? Então, a primeira coisa que começa a explodir a mente é, bom, consigo fazer atribuição com funções. Tranquilo? Bom, deixa eu voltar lá pro... cá. Dá para perguntar o tipo de FAT. Essa aqui eu não sei exatamente como é que eu coloco o tipo function. Type de FAT. O que ele vai... ele vai me dar coisa, mas eu queria perguntar, sei lá, vou passar str aqui para ele dar uma falha, porque eu não sei exatamente como como perguntar se é um tipo função. Eu nem sei se tem isso. Acho que eu tenho que perguntar um isFunction para alguma lib. Eu não tenho, né, o tipo function. Então, bom, uma das maneiras é o seguinte. Uma função, então, vamos começar a definir esse objeto função. Uma função é um objeto que é chamável. Então, o que é ser chamado? Significa que você pode executar esse cara quando você abre e fecha parênteses. Tá certo? Então isso aqui é um operador. Veja que quando eu não executo isto aqui, ele está fazendo referência a esse objetão aqui. Imagina que isso aqui fosse um objeto e que ele mantém um atributo para o corpo do objeto, que são essas instruções que ele vai executar ao ser invocado, ao ser chamado. Então existe uma função no Python que te permite, que retorna verdadeiro se o objeto é um chamável. E por enquanto vamos considerar que o único objeto chamado é a função. Então eu posso perguntar assim, é chamável? Isso que quer dizer o callable. É uma função built-in que você vai te retornar verdadeiro se ele é chamável. Só para mostrar para vocês como ele funciona, vou passar uma string. String não é chamável. Então o que ele faz? Dá pau, falando, olha, não vai rolar com string porque o string não é chamável. Sacaram? Então, callable. Então, tudo que é callable eu consigo invocar aqui dessa maneira. Tranquilo até aqui? Bom, já executei f na realidade, porque se você tem a referência para aquele objeto, você consegue executar o FAT.
E o legal é que você consegue também passar uma função como parâmetro. Na verdade, a gente já vinha fazendo isso. Por exemplo, se você quisesse retornar, perguntar qual é o fatorial, eu nem sei se o novo PyCharm me deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ver. Estava com um bug, ele não deixava eu executar um main como main. Deixa eu fazer um teste aqui. Teste. Não, aqui ele executou como teste mesmo, mas ele não me dá a opção de executar normal. Não me dá porque eu tenho escrito teste aqui, é um bug que eles têm que consertar. Então como vamos fazer isso aqui? Então eu vou criar na realidade o FAT como global aqui, ó. Puxei aqui para baixo, tá? Só para poder executar as coisas aqui no console, então. Então vou importar esse cara. Queria importar esse cara. FAT from... Ele sabe e não importa. From exemplos ponto fatorial import FAT. E aí como você faria se você quisesse gerar todos os resultados para o fatorial de 1 a 5? Uma maneira era fazer o for, confio em vocês que vocês podem fazer isso, ou utilizar a função map. Vocês se lembram desse cara? Map. Você passa uma função que você quer aplicar aos elementos, ou seja, FAT, uma função que vai receber cada um dos elementos. Vai ser executada para cada um deles. E aí você passa como segundo parâmetro um iterável, como eu quero executar o fatorial para 1 até 5, você pode fazer assim. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai passar uma primeira vez, vai executar para o 1, o fatorial, e fatorial tem que ser uma função que recebe só um parâmetro, e é o caso do fatorial. Depois para 2, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Bom, map. O que é esse map object? Vocês se lembram no Python 3? Que inclusive é uma diferença do Python. Por que ele não me retornou um resultado e me retornou um map object? Vocês se lembram por quê? Agora eu estou misturando todos os cursos aqui. Né? Esse aqui foi o Objetos Pythônicos. Por que ele não me retornou uma lista ali? Retornou retornou um map object. Vocês se lembram mais ou menos da natureza? Na verdade ele precisa ser chamado com um list. Né? Relembrando que o underscore no console, ele retorna o último objeto que você gerou. Então você tem que passar ele num list, por quê? Porque esse é um generator ou um iterator. Significa que ele não vai manter uma lista com os 5 objetos em memória. É uma lista preguiçosa, que se você só for utilizar com um for, é legal porque ele não gasta memória. Né? Mas aqui no caso eu quero a lista, então eu vou pedir list daquele negócio. Então olha o que ele retorna, justamente o fatorial lá de 1, de 2, de 3, 4 vezes 3 que é o próximo 24 e 24 vezes 5 que é o próximo 25. Sacaram? Então veja que isso, exatamente. O generator é consumível, você só pode iterar uma vez. Se você tiver que iterar 2, aí realmente você tem que transformar numa lista. Toma mais cuidado aí, João. Muito bom. Beleza? Então veja que no map eu estou passando a função como parâmetro. Eu não estou executando. Internamente o map que vai executar a função, mas eu estou passando uma referência para o objeto função. Então eu estou fazendo mais uma daquelas operações aqui que é passar como argumento. Já fizemos aqui, ó, atribuição, passamos como argumentos. Não chegamos ainda a armazenar em estrutura de dados, mas uma vez que você sabe que ele funciona como argumento, isso é moleza. Beleza? Por fim, isso eu já tinha mostrado, mas eu vou falar de novo. A função como objeto, ela possui atributos. Lembrando que você consegue passar um dir no objeto para saber qual é a lista de atributos.
E, em particular, uma função tem um atributo interessante que é o code. Tá? O que é o code? A gente acho que já viu, acho que no objetos pythônicos, mas o que é o code? Ele é um objeto que contém várias características do código dessa função. Né? Então, por exemplo, o code possui o chamado cocode, que em português cocode fica meio esquisito, né? Mas o que é o cocode? É o bytecode gerado pelo Python para essa função aqui. Né? Que se você for curioso, você tem o método dis do Python. Opa. From dis, import dis, eu acho que era isso. Não gostou. From dis, import dis, é isso? Isso. Existe uma função dis dentro do módulo dis que você pode fazer o disassembly do seu código. Então, dis fat.code.cocode e aí ele te mostra em alto nível como que é o código de baixo nível, o bytecode do Python. Né? Olha lá, rodando um constante, guardando um valor em memória, se preparando para fazer um loop, né? Guardando constantes, etc., fazendo várias operações aqui. Beleza? Então, para quem tiver curiosidade sobre o código binário do Python, você consegue dessa forma. Mas isso é mais para mostrar como a função realmente é um objeto de alto nível e possui atributos. Beleza? E já investiguei aqui o bytecode. Vocês têm alguma dúvida até agora, sobre o que a gente viu? Vou partindo aqui de forma bem gradativa para a gente aprofundar bastante. Sim, tem dúvida? Diga aí, Miguel. Enquanto o Miguel vai fazendo a pergunta, eu já vou preparar o nosso timer para o intervalinho. Deixa eu deixar aqui no código. O que significa quando você diz criar um objeto em tempo de execução? Excelente pergunta aí. Vou mostrar aqui, dá para aparecer, Miguel. Então, vamos lá. Concorda que aqui no console, apesar que no console é roubar um pouco, mas... Ou vamos fazer aqui na máquina. Quando eu falo em objeto, isso faz sentido para você? Que eu posso criar uma classe. Nem uma classe, lembrando que eu só quero uma classe aqui para exemplificar. Então, para eu criar uma classe rápido e para a gente relembrar coisas que nós já vimos, eu posso criar uma classe user, mas em vez de criar a classe na mão, eu posso utilizar o named tuple, para a gente relembrar como funciona. Passa string como o nome da classe e passa o nome dos atributos que você quer separados por espaço. Mas essa daqui eu quero bem simples. Então, user é uma classe user, certo? Então, eu consigo criar objetos em tempo de execução utilizando essa classe. Por exemplo, o Renzo vai ser user, se chama Renzo. E o Miguel vai ser o user, que se chama Miguel. Concorda que eu criei objetos em tempo de execução? E ele inclusive alocou memória para mim, que você pode perguntar utilizando o ID do Miguel e do Renzo? Beleza? Não sei se você tinha dúvida sobre isso aqui, mas para clarificar. Bom, então eu vou aprofundar já para responder a sua questão, então. Tá? Então o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma função simples. Eu não estou interessado na dificuldade de implementar a função. Eu estou interessado em mostrar para o Miguel como eu crio funções em tempo de execução. Beleza?
Então vamos dizer que eu tenho aqui uma divisão, onde você passa o divisor, o quociente e retorna o resultado inteiro disso, beleza? Então é uma função bem simples mesmo. Então o que eu vou fazer? Divisor dividido por quociente ou divisão inteira. Que é bom que aí fica explícito como que é a divisão no Python. Então você pode utilizar essa divisão inteira para, por exemplo, dividir o 10 por 2. Tranquilo? Beleza? Na verdade a divisão inteira tinha que ser um barra. Obrigado aí por cagar tudo, mas tudo bem. Não gosto do contrabarra, mas ficou lá. Então, de novo, divisão inteira, beleza, agora me retorna o resultado inteiro. Tranquilo? E aí vamos supor que você começa a fazer em uma lógica dentro do teu código várias operações que sempre dividem ou por 2 ou por 3. Porque você precisa disso, você sempre vai dividir por 2 ou por 3, toda hora. E aí tem várias linhas de código que estão assim, com 2 e com 3. Certo? Como você poderia eliminar esse tipo de coisa aqui? Para em vez de ter que passar toda hora o 3, você poder criar uma função que divida por 3. Como a gente poderia fazer isso? Com o que vocês sabem agora. Vamos fazer para o 2 aqui. Como é que vocês criariam a função divisão por 2? É isso que eu quero no fim das contas. Ó. Eu quero fazer aqui um divisão por 2, 10, e eu quero que dê o mesmo resultado de lá de cima. Divisão por 2, passando a divisão inteira com quociente 2. Seria a divisão inteira. Isso, é isso que eu quero, mas eu quero que o divisão por 2 funcione. Se eu colocar o divisão inteira, Thiago, passando como... Não, mas o que eu quero passar como parâmetro não é a divisão inteira para a divisão por 2. Eu quero passar 10 e eu esperava que isso aqui me retornasse 2. O resultado esperado era para ele retornar assim, né? 2. 2 não. 2 por 10, 5. Na verdade, 5, não 2. Desculpa. Então, o que eu poderia fazer para esse código aqui funcionar? Coisa simples. Ninguém? Se você executar assim, eu até gostei. Existe uma lib que faz isso, mas eu não quero entrar ainda na característica da lib. Porque isso aqui, o que ele vai fazer? Quando você executa... Pensando no interpretador, deixa eu colocar aqui para aparecer. Pensando no interpretador, ele vai interpretar a divisão inteira, você está executando, ele vai executar, só que aí o n já nem existe. Então ele não ia conseguir nem executar essa parte aqui, né? Já ia me dar pau aqui na parte direita. Ó, vamos confirmar o que eu estou falando. Então eu estou pensando como um interpretador aqui. Mas o teu feeling tá bom, João Paulo. Tô sentindo que você já tá chegando ali num ponto bacana. Mas agora, como é que vocês fariam? Vocês sabem que o divisão por 2 é um chamável. Por enquanto, chamável, você sabe que tem que ser uma função. É o único chamável que você conhece por enquanto. Então, como é que você faria para criar uma função divisão por 2? Imagine que a divisão inteira nem existisse por enquanto. É bom forçar aí
o cérebro de vocês? Ninguém? Ou então eu vou dar um passo atrás. Como é que eu crio uma função? Ué, exatamente, é o simples. Justamente, gente. Então, def divisão por 2. E aí, como a gente tem a divisão inteira, e aí você recebe n, como a gente tem a divisão inteira, a gente pode compor com ela chamando o divisão inteira, né? Passando o n como divisor, mas colocando o 2 como constante. Então, se eu fizer isso, o meu divisor por 2 funciona, concordam? Beleza? Então, vamos... Se eu fosse querer criar da mesma forma o divisão por 3, 15 não, só para não ficar igual, eu vou colocar 18, eu espero que venha 6. O que você faria agora? Resposta... Isso aqui é o que eles chamam de óbvio ululante. O que você teria que fazer agora? A mesma coisa que lá em cima, né? Você ia meter um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Concordam com Ctrl+C, Ctrl+V? Se eu fizer isso aqui, eu não vou fazer porque, obviamente, vocês já sabem a resposta. Só que você concorda que se nós olharmos, ou até vamos fazer, divisão por 3, def, é bom que fica visual o negócio. Divisão inteira, que eu acho que isso até me ajudou a enxergar. Então eu coloco n e coloco 3. Então, quando nós enxergamos isto aqui comparado com isto aqui de baixo... faltou o return, mas visualizem que o return está aqui, porque eu não vou utilizar essa função mesmo, eu não vou executar. Mas imaginem que tem um return. Então, se eu verificasse essa aqui com a outra, fora a diferença do return, qual é a única coisa que muda aqui? Nessa linha e nessa linha aqui. Essa parte do código. Qual é a única coisa que muda? É o quociente. Então, você pensa, se eu tivesse como criar funções em tempo de execução, eu poderia fazer, que eu acho que é o que o João quis fazer aqui em cima. Depois você me confirma se era isso que você estava pensando aqui, João. Ou seja, já que o n é um troço que eu vou receber depois, o 2 é um cara constante, né, ou um cara que vai variar ali, eu poderia construir uma função que construísse funções de divisão por um número qualquer, onde eu digo quem é esse número qualquer, como parâmetro, e ele me retornaria como resultado, utilizando inclusive a divisão inteira, uma função que funcione dessa maneira aqui. Vamos fazer isso, que é bom que quando chegar nesse assunto de funções de alta ordem, vocês já sabem o que é, porque a gente vai fazer uma aqui agora, por conta da dúvida do Miguel. Vocês sabem que eu gosto... Não, metaclass não. Metaclass aí é a forma de criar classe em tempo de execução, e a gente vai ver isso durante o curso, mas é na próxima aula. Beleza? Por enquanto, vamos só de programação funcional. Então, eu vou te pedir que guarde a dúvida, João, para a próxima aula, beleza? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma função que eu vou chamar assim de criar divisão. Que, afinal de contas, é o que a gente queria lá, né? Quem que ela recebe como parâmetro? Quem é o quociente. Né? Porque, afinal de contas, quem variava era o quociente. No caso do primeiro da divisão por 2 era o 2, aqui era o 3. Então, quem varia é o quociente.
Agora vem... Aqui para mim é quando a mente faz aquele meme de mente explodindo, beleza? Bom, se eu fizer... eu queria até outro console. Deixa eu até pegar outro console. Ctrl T. Deixa eu aumentar. Python. Concorda que se eu fizesse assim, i igual a 1, return i mais 1, pergunto a vocês, nessa função f, o que é i? Se eu perguntar i aqui, ele não me responde quem é i. Por quê? Sim, mas isso. O i, como a Dinan mencionou, é uma variável que ele só existe no escopo dessa função. E ele é criado somente em tempo de execução em si. Quando você executa o f, ele vai criar na memória esse i em tempo de execução, vai colocar o aliasing dessa referência, referenciando esse número 1, vai pegar o alias dessa referência que é o 1, vai somar com 1 para 2. Então o i ele só existe quando você executa o f. Ou seja, o i é um objeto, uma variável local, é como a gente chama ela, né? Local ao escopo da função f. De forma que o i só existe lá dentro, e inclusive eu não consigo acessar ele aqui de fora. O que é muito bom, porque senão ia ser ruim, né? Todo mundo usa i em geral como variável, se ela extravasasse o escopo da função, ia virar uma zona, o código aqui do console, porque cada hora que você executasse uma função, o i poderia ser uma coisa completamente diferente. E isso acontece em linguagens que te permitem criar variáveis globais. O Python não permite. Tranquilo criar um inteiro i? E que a vida dele é só durante a execução desse f? Beleza? A Dinan aí tirou nossa dúvida? Tranquilo? Então, quem cala consente, obrigado. Opa, Thiago respondeu, mas quem não respondeu eu vou considerar aqui sim. Então, o que é o tempo de criação? Vamos até voltar aqui, vamos dar um passo antes aqui. Dá erro aí. Isso, dá erro aí. Então você tem que entender que quando você cria uma função, na realidade a gente já viu que nós, na realidade, estamos criando variáveis, certo? E como eu estou criando a função no escopo do console, ele conhece, quando você pergunta quem é essa divisão, ele te fala, ó, divisão é essa função que está nesse endereço de memória. E que como eu defini a função 2 aqui dentro, ele conhece quem é esse cara. Mas a execução que está aqui dentro da função, né, executando essa função aqui, ela só ocorre quando efetivamente eu executo a função. Então, uma coisa é tempo de definição. Veja que quando eu dou o def, ele não executa nada, porque aqui ele só criou uma função. Para ele realmente executar, eu tenho que passar um número para ele e executar. Então eu tenho dois tempos distintos. Eu tenho o tempo de criação da função, que nesse caso está sendo aqui dentro do console, e eu tenho o tempo de execução, que é diferente, que ele ocorre quando você executa a função. Concordam até aqui? Beleza. Então vamos explodir a mente. Def divisão por quociente. Como que é a divisão por quociente? Essa função ela vai ter a característica de ser igual à divisão por algum número, que vai ser definido pelo quociente. No caso aqui, com a divisão por 2, ela recebe um parâmetro e depois me responde alguma coisa. Então, recebe um parâmetro, que é o n,
E aí ela tem que me responder alguma outra coisa, que é o quê? Return divisão inteira, onde eu vou passar o n, que ela recebe como parâmetro, e quem é o quociente? É quem eu recebi aqui como parâmetro do criar divisão. E... Não! Ah, voltei. Ele deixa? Eu não sabia que ia deixar voltar. Muito bom. Return. É que eu queria pular uma linha aqui. Return. Olha, e essa é uma função de alta ordem porque ela retorna uma função como resultado dela. Ué, divisão por quociente. Por que você não quer deixar eu fazer isso? Eu não sei. Então veja só, quando eu executar essa função, ele vai definir uma função em tempo de execução, que se chama divisão por quociente, aqui dentro. Ou seja, na realidade vai criar uma variável do tipo função, que aqui vai ter o nome local divisão por quociente. Veja que da mesma forma que a gente fez com o inteiro, divisão por quociente não é definida aqui fora. Certo? E aí eu retorno esse valor. A mesma coisa lá, eu não retornei um inteiro, aqui eu estou retornando uma função. O que é isso então? Por que isso me facilita, Renzo? Olha só. Divisão por 2. Variável é igual a criar divisão por 2. E da mesma forma, divisão por 3 vai ser criar divisão por 3. Testa aí para ver se funciona. Divisão por 2 divide 10, funcionou. Divisão por 3, como é divisão inteira, dá 3. Então, isso que eu digo que como criar funções em tempo de execução. Curtiram? Explodiu a mente? Isso aqui demora. Isso aqui para mim, cara, demorou. Você tem que ficar muito com aquilo na cabeça e investigar. Não. Função é só um objeto. Então aqui ele está criando uma função que se chama divisão por quociente, que mantém referência para essa divisão inteira. Vou tentar até executar mentalmente aqui, ó. Legal. Então quando ele faz o criar divisão aqui, vamos executar. Quociente é igual a 2. Quociente é igual a 2. Ele vai criar esse objeto. Então, nesse momento, o quociente aqui vai ser igual a 2, mas ele ainda não está executando essa função. Ele só vai manter isso aqui na memória para executar isso depois. Aí ele vem, divisão por quociente, e retorna a função. Então, nesse momento aqui, este divisão por 2 vai estar apontando para esse divisão por quociente. Então, quando você executa, é como se você executasse o divisão por quociente. Aí ele vem, beleza, está executando. Quem é o parâmetro de n? É o 10. Quem é o quociente? O quociente tinha sido aquele 2 que eu passei aqui em cima. Exatamente esse é o objetivo, Thiago, de você entender o que estava acontecendo. Quem de vocês mexe com jQuery? Aliás, na verdade eu queria parar para esse vídeo não ficar enorme. Vamos terminar nessa pergunta aqui, aí fica bom que fica um mistério para o próximo vídeo. Já copiou e colou? Beleza, esse é o nível que eu quero, Adina. Já copiei e colei. Beleza, então alguns de vocês sim, quem não, eu vou mostrar uma coisa e vai melhorar aí um pouco o entendimento de vocês do jQuery. Por quê? Porque JavaScript é uma linguagem que é mais funcional do que orientada a objetos. Então, se você entende o paradigma aqui, você praticamente também entende lá. Muitas das coisas que nós veremos aqui, vocês podem levar para o JavaScript também. Beleza? Mas fica para a cena dos próximos capítulos, porque a gente já está com 1h20 de vídeo. Eu não quero que ele fique... Já ficou bem grande. Mas a gente vai fazer um intervalinho
para vocês voltarem aí rápido. Então, um tempinho para a gente esticar as pernas. Deixa eu parar aqui.